Hora dos impostos para microempreendedores e pequenas e microempresas. Da entrevista com a consultora jurídica do Sebrae São Paulo, Sandra Fiorentini, pelo jornalista Felipe Siqueira, publicada na página B9 do Caderno de Oportunidades do jornal O Estado de São Paulo, do dia 15 de janeiro de 2023. No início do ano, há algumas opções tributárias que as pessoas jurídicas são obrigadas a fazer. O início de ano costuma ser um período em que as pessoas se preocupam em organizar as finanças, mas, além disso, o planejamento tributário também precisa ter atenção de acordo com especialistas na área, e não apenas das pessoas físicas, das pessoas jurídicas também. Isso porque determinadas opções tributárias que pessoas jurídicas precisam fazer ocorrem justamente em janeiro. O Sebrae e a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, Planejar, indicaram os principais pontos que microempreendedores individuais, os MEIs, e pequenas e microempresas, o PME, precisam ficar atentos em relação a assuntos tributários. Que impostos o MEI tem de pagar? A consultora jurídica do Sebrae São Paulo, Sandra Fiorentini, explica que o microempreendedor individual tem a carga tributária mais baixa. Mensalmente, precisa efetuar pagamento de um DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, com valor entre R$ 60 e R$ 70 aproximadamente. A primeira fatia desta quantia é de R$ 1 para quem se encaixa em comércio, por exemplo, e R$ 5 para serviços. O resto do boleto é composto pela contribuição à Previdência. O DAS vence todo dia 20 e Sandra ressalta que é imprescindível que os pagamentos sejam realizados rigorosamente em dia. Este ponto é importante porque, além de não pagar multa e juros por eventuais atrasos, há coberturas do INSS ao MEI que exigem uma carência, como é o caso da licença maternidade, em que é necessário ao menos 10 meses de boletos pagos dentro do vencimento. E quais impostos uma micro ou pequena empresa deve pagar? A partir da microempresa, a figura do contador é obrigatória na estruturação do negócio, diferentemente do MEI, em que essa exigência é dispensada. Isso é um custo maior para o funcionamento do empreendimento, mas, ao mesmo tempo, faz com que o processo de organização financeira fique mais facilitado para o empreendedor. Para as pequenas e microempresas, há 3 regimes de tributação possíveis: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. A melhor opção vai depender de qual tipo de negócio o empreendedor está inserido. Como o próprio nome já diz, o Simples Nacional tende a simplificar algumas coisas com diferentes impostos de diferentes esferas, municipal, estadual e federal, podendo ser recolhidos mensalmente em uma única guia. E ele tende a valer a pena para quem negocia diretamente com pequenas empresas ou então tenha uma quantidade maior de funcionários. Esta opção faz com que a contribuição previdenciária patronal, que é relacionada aos funcionários, paga pelo empreendedor, fique mais barata. Mas o simples não necessariamente vai ser a melhor opção. Para micro e pequenas que fazem negociações com grandes empresas, por exemplo, talvez o melhor seja optar pelo lucro real ou lucro presumido, que possuem um recolhimento trimestral, diz Sandra. Segundo ela, quando a negociação é realizada com empresas maiores, elas podem solicitar às pequenas o chamado crédito tributário, o que só é possível nesses 2 tipos de regimes. Janela de alteração de regime tributário.
Sandra explica que a micro ou pequena empresa precisa fazer a opção tributária quando se constitui como CNPJ. Porém, em todo mês de janeiro, com exceção do MEI, os empreendedores são obrigados a realizar a opção de regime tributário novamente.